Responsabilidade. Está na hora de ensinar catequese católica. Mas eu não estou sendo catequista, né? Então, você vai ver a fonte. E fui buscar, porque já fui catequista. E nós mães, somos as primeiras catequistas da nossa casa. Nós fomos e somos as primeiras catequistas das nossas famílias, não é mesmo? Então, retomando o tema, quando João Reck propôs, está na hora de ensinar catequese católica, eu falei, esse é meu, porque se eu sou educadora, se eu sou professora, eu sou catequista, né? E para preparar essa fala, eu, claro, não poderia deixar de retomar ao tema, ao lema e ao carisma, né? Porque o nosso tema é bem-aventuranças, caminho ao infinito. Lema, sou bem-aventurado, serei santo. E no meu caso, quando eu coloco essa segunda parte do lema, sou bem-aventurada, serei santa, eu vou com interrogação. Que Deus tenha misericórdia de mim e que possa, né, me ajudar nessa minha caminhada rumo ao céu. Amém? O nosso carisma, o carisma desse momento, desse retiro, é viver a doutrina, né? Viver os dogmas da fé católica, viver a doutrina. E a gente, às vezes, não sabe nem o que é dogma, né? Então, o que é dogma? O que é bem-aventurança? Né? A bem-aventurança seria ventura sublime, em estado de completa felicidade. Eu, herdando o céu, estarei em estado de completa felicidade. Né? E o dogma são as verdades corretas para que o cristão conheça e acredite. Então, o que quer dizer dogma? Dogma, as verdades completas, as verdades corretas que o cristão deve conhecer, acreditar e viver. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, enquanto mãe, enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto família, enquanto educadora, enquanto um ser vivente, que tem que fazer a vontade de Deus. E ontem nós ainda falávamos, o padre Leutério foi na sua colocação, quando ele coloca, conhecer a verdade. Então, vamos lá. Como é que eu busquei essa parte da instrução na catequese nos dias de hoje, que é uma situação muito complicada, nós sabemos, e muito difícil de se trabalhar, principalmente aonde ela começa. Aonde começa a catequese? A catequese começa em casa. E fui atrás de uma jovem na internet, uma youtuber, chamada Beatriz Beck, ou Beatriz Bach. Essa jovem tem vários vídeos no YouTube, depois, se vocês tiverem a curiosidade de aprender como eu, busquem a Beatriz, e ela vai ter muitos outros vídeos voltados a essa questão. E o que mais me encanta hoje é justamente isso, ver jovens me ensinando. Porque em Sinop nós temos padres jovens que levam multidões para as nossas missas. As mulheres, tanto já de idade quanto moças, voltando a usar vestidos nas santas missas, vestidos e saias, é a coisa mais linda, porque não adianta você falar em modéstia e não viver a modéstia. Você precisa viver a modéstia. Não é mesmo? Ontem ainda comentavam sobre isso. Então, a Beatriz Beck tem um vídeo no YouTube chamado Como Catequizar Crianças. E eu fiz um apanhado desse vídeo, para estar falando hoje para vocês o passo a passo que ela me ensinou lá. E também fui atrás do padre Paulo Ricardo, porque vocês sabem que nós, de Sinop, estamos a 500 quilômetros de Cuiabá. E, graças a Deus, nós temos padres que nos ensinam muito a doutrina da fé. Né?
Aí ele começou a fazer um curso agora, teve já a segunda turma, a primeira turma, eu vou falar um pouco sobre ele também, mas para pais e catequistas. E claro que eu corri para esse curso para aprender, para vir aqui trabalhar um pouquinho sobre esse tema que está dentro do nosso tema, certo? Então, voltando a falar do vídeo da YouTube, o que eu aprendi. O que ensinar? Catequese católica. Quem são os responsáveis para ensinar catequese católica? São pais, cuidadores, catequistas. Pais, aí a gente pode incluir avós, que hoje está muito presente, e também graças a Deus, porque a gente que é mãe 2 vezes, a avó 2 vezes, a mãe 2 vezes, a avó, a gente tem esse privilégio de ajudar na formação religiosa dos nossos netos. Não é mesmo? E aí peguei um gancho do Rafael Tonon, que é um grande catequista, um grande youtuber também da fé. Ele vai colocar a catequese, que a catequese começa na família, e a frase, só peguei a frase dele, né? A frase que ele colocou é a seguinte: a vivência da fé é mais testemunhal do que conceitual. A vivência da fé é mais testemunhal do que conceitual. A vivência da fé no concreto começa quando a criança copia os modelos desde o ventre, porque ela já está ouvindo, ela já está absorvendo, não é mesmo? E ela nasce e está no convívio nosso, e se nós dermos situações, modelos, virtudes para elas, né, coisas boas, elas vão crescer como crianças que serão, com certeza, referência da fé, né? Ou seja, nós estamos conseguindo aí salvar a alma dessas crianças. E, gente, o que mais me encanta hoje também é que, como eu não pude... Nós temos um casal de filhos, eu e Pedro Rafael temos um casal de filhos, o João Paulo e a Ana Beatriz. E o João Paulo tem bebês, a Ana Beatriz não tem bebês. E essa família é pequena demais. O que mais me encanta hoje é ser madrinha de crianças, de famílias, de jovens, casais, que já têm 4, 5 filhos e está grávida do outro. É lindo demais. E eu me coloco numa situação, por que que eu não percebi isso antes? Porque aí nossa casa não ia estar vazia. Nós já estamos idosos, 62 anos idosos, e nossa casa está vazia. Não é mesmo? Aí a gente retoma a nossa lembrança de infância com os nossos irmãos, porque nós tínhamos gente para brincar, para brigar, nós tínhamos uma vida maravilhosa. E hoje nós vivemos entre 4 paredes, 2 pessoas, 3 pessoas, e quase não conversamos, porque o celular não deixa. Não é mesmo? Dia e noite, o celular, que é uma coisa fantástica, assim, se nós usarmos ele para o bem, como a TV também, os meios tecnológicos, né, são importantes, são mais usados demais, né, eles vão estar fazendo um estrago danado. E como estão fazendo estrago? Principalmente com quem? Com as crianças que copiam o modelo dos pais. Porque a criança vê o pai e a mãe o tempo inteiro com o celular. E a criança vai querer o celular. E a criança não vai se desligar, ela vai ficar o tempo todo ali, porque nós sabemos já um pouco sobre essa questão desse processo do celular com as crianças. Se conosco, que somos adultos, a gente não desliga, imaginem uma criança, não é mesmo? E aí o Rafael Tonon também coloca um exemplo. Por que São Pio X, que seu pontificado foi de 1903 a 1914, por que ele, preocupado com essa questão familiar, preocupado com os rumos que a família estava tendo, ele institui
que se antecipe a primeira Eucaristia. Para que ele faz isso? Para que as crianças, ao receberem Jesus mais cedo, eles pudessem ser santos mais cedo e não se perderem, né? Não se perderem. Então, ele coloca que criança entende as coisas, a criança entende as coisas, como nós já falamos, pelo modelo. E por isso, digamos assim, esse ganho naquela época, né, para que as crianças pudessem vir para a catequese mais cedo. Mas a gente vê também um grande empenho de nossos sacerdotes. Em Sinop, por exemplo, nós temos, eu costumava dizer que a infância missionária é o prézinho da catequese. A infância missionária, que as crianças começam de 3 a 4 anos, né? E aí depois essa criança vai para a catequese. E eu coloquei aqui, catequizar consiste, qual que é então o objetivo de catequizar? Catequizar consiste em ensinar a verdade. E o que é a verdade? A verdade é Cristo que nos liberta. Essa é a verdade. Então, é a verdade com V maiúsculo, não é mesmo? Mas as verdades ligadas a Cristo, as verdades da fé cristã, são a transmissão de valores de forma prática no nosso dia a dia. Então, a família, principalmente nesse ambiente familiar, a partir do exemplo dos pais, a partir do exemplo dos avós, a partir dos exemplos dos que estão mais próximos, a criança já começa a conhecer ou conceber a doutrina. Por quê? Porque ela vai para a missa aos domingos com os pais, porque ela vai participar de famílias que hoje a gente também tem os nossos padres nos alertando para isso. Procurem famílias saudáveis, famílias boas para serem referência dos seus filhos. Convivam com famílias que possam ajudar vocês a santificarem seus filhos. Fujam das famílias que também vão trazer problema. Por quê? Porque seus filhos também podem se perder, não é mesmo? Então, nós temos que estar atentos. Qual é o objetivo da catequese? O objetivo da catequese é cooperar com a graça que cada criança recebeu no batismo, para que Cristo seja formado nesta criança. Então, repetindo o objetivo da catequese, o objetivo, qual que é a minha função enquanto mãe, qual que é a minha função enquanto catequista, qual que é a minha função enquanto avó, nessa formação cristã do meu filho. Cooperar com a graça que cada criança recebeu ou receberá no batismo, para que Cristo seja formado nessas crianças. Mas e se a criança não foi batizada até agora? E se a criança demorar a ser batizada, porque às vezes os pais nem têm esse conhecimento da fé? Aí a gente vai para uma outra situação. Como estão nossas famílias hoje, nossos parentes, nossos entes queridos? Não é mesmo? Então, é uma reflexão muito profunda. Quando o João me passa esse tema, e a gente faz esse link com o que a gente vive no dia a dia, e quando eu vou beber daquela fonte em Cuiabá, nesse curso do Padre Paulo Ricardo, e que eu, como em 33 anos de educação, sempre trabalhei muito com formação, sempre busquei formação nos cursos, fazia tudo que era curso, e vejo o Padre Paulo Ricardo em um dia discorrer tudo ao contrário dos pensadores, de tudo que eu estudei até então, sobre como você tem que salvar a sua alma e de sua família. É o resumo. Como que você precisa fazer, o que você precisa fazer. Não é mesmo? Então, é mudar de vida. É realmente ter atitudes diferentes, é realmente buscar conhecimento para melhorar no teu conhecimento cristão, porque, Maria José, você não sabe nada, você nem leu a Bíblia toda, né? Você não tem conhecimento da Bíblia toda. E hoje nós temos esse privilégio, digamos assim, essa chance de conhecer a Bíblia toda, até a partir daqueles... Não sei se vocês já seguiram na internet, tem uma outra moça que ela ensina as filhas dela, que são 2 meninas, a fazerem o estudo da Bíblia todinha através de um mapa,
um mapa que ela vai, com as figuras, ela vai trabalhando toda a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento. Nós temos muito material bom para estarmos nos formando e formando nossos netos hoje. Porque aí meu filho pergunta, mas o que você vai fazer lá em Cuiabá se você não tem mais filho? Meu filho perguntou isso para mim. Falei, pois eu não estou indo por causa dessa bebê, estou indo por causa dela. Mas não é, porque a gente que tem formação, a gente quer ajudar os outros. E às vezes as pessoas olham a gente como crítica, né? Como que você quer criticar. Não, você quer ser ponte. Lembra ontem, quando nós mostramos a ponte da salvação? Nós precisamos ser a ponte, certo? Então, voltando para a catequese. Então, o papel principal de catequizar é do próprio Deus, a partir do Espírito Santo. Meu Deus! Então, a criança recebeu o batismo, e aí essa criança vai ser formada para herdar o céu. Para herdar o céu. Quem vai agir nessa criança? É o próprio Deus, a partir do Espírito Santo. Quando eu estou falando isso, eu estou lembrando de mim. Eu estou lembrando de mim. Eu fui formada, eu fui batizada quando muito criança, não é mesmo? Para herdar o céu. Eu tive uma caminhada grande, né? Eu, cheia de miséria, cheia de pecados, cheia de coisas que ao longo da minha vida eu cometi. Por quê? Porque eu não vivi essa espiritualidade. Eu não vivi essa espiritualidade completa, porque provavelmente meus pais também não tinham esse conhecimento. E como que estão as famílias hoje? As nossas famílias. Nós não estamos falando das famílias dos outros. É da nossa família, das nossas famílias. Nós formamos os nossos filhos? Nós fizemos nossos filhos conhecerem a Deus? Enfim, é um momento de muita reflexão para nós, para mim. Isso eu tomei para mim, porque hoje eu me encontro em situações assim que eu não gostaria de estar, por conta do que os meus filhos foram contaminados pelo mundo. E nós estamos nessa situação. Então, ela ensina. E eu, como o Gilson já falou que eu só tenho 5 minutos, ela ensina nesse vídeo, quem que ensina? A Beatriz Bach ensina nesse vídeo o passo a passo da catequese. Nós temos 3 pilares. 3 pilares. Qual que é o primeiro pilar? Instruir nas verdades que todo cristão deve saber. Segundo, exercitar na prática das virtudes cristãs. E terceiro, formar para usar dos meios de salvação para nós chegarmos ao céu. Então, essa é a chave. Quem são os responsáveis? Os pais e Deus. Catequistas também? Sim, mas não delegue, não terceirize a formação cristã do seu filho para uma pessoa ou para uma situação, uma instituição, que não vai te ajudar a salvar o teu filho. Ou você vai lá e cobra, ó padre, eu quero que o senhor ajude nesse processo aqui, porque meu filho não está aprendendo a catequese verdadeiramente. E o que é aprender na catequese? A criança, então, quando pequena, ela vai seguir o exemplo. O primeiro exemplo dos pais, né? Depois, quando atinge a segunda fase, digamos assim, de 6, 7 anos, depois que ela saiu da infância missionária, ela vai para a profissão de fé, que ela vai aprender o credo apostólico, ela vai aprender os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, os 5 mandamentos da igreja e as virtudes. E, gente, eu conheci esse material. Eu conheci esse material porque lá em Sinop, alguns jovens estão usando este Catecismo Maior de São Pio X para trabalhar. Ele é fantástico, fantástico. E está tudo aqui. Então, nós não precisamos enfeitar muita coisa para nós cobrarmos lá do nosso padre uma catequese perfeita para os nossos filhos. Mas nós temos que estar atentos ao que está se ensinando hoje na catequese.
tá bom? Então, nós, só reiterando um pouco o que o padre Eleutério falou ontem, nós somos de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Como está o nosso mundo espiritual? Nós estamos sempre pendendo mais para o mundo material. E nessa do mundo material, nós fraquejamos, derrocamos no mundo espiritual. Então, é por isso que nós estamos aqui no retiro, né, gente? Nós estamos nesse retiro para nós bebermos dessa fonte, para que nós possamos aprofundar na nossa espiritualidade. Mas, gente, a nossa espiritualidade não é só vir aqui no retiro, sair e a gente voltar ao homem velho lá fora. Nós precisamos ter atitudes que nos levem ao céu e que façam com que eu seja essa ponte da salvação para levar as pessoas para o céu. Eu preciso ter coragem de mudar. Porque se eu ficar sempre na mesma, voltando lá atrás, repetindo, de nada vai adiantar eu passar esses dias no retiro, aqui no Cidadãos do Infinito, mais um ano, em setembro, na Escada do Céu, em Porto Belo, os eventos que me ajudam a beber dessa fonte que Deus proporcionou para mim. Tá certo? Então, muito obrigada. Jesus, Maria, José, nós vos amamos.